Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa ao vivo, e hoje continuamos a temática que nós iniciamos na semana passada a respeito da comunhão e da pastoral também para com as pessoas que já foram casadas e agora se encontram numa segunda união. Qual é a atitude da igreja diante dessas pessoas? Bom, nós já fizemos uma parte mais teórica na semana passada. Essa semana nós gostaríamos de, então, passar para a realidade mais prática, ou seja, tudo bem, os problemas existem. Então, o que dizer, né, das pessoas que estão em segunda união? Bom, aqui, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, nós, quando falamos do casamento, nós temos que, em primeiríssimo lugar, entender que o casamento é uma proposta de vida, uma proposta de conversão, uma proposta do Evangelho. Existe um Evangelho a respeito do matrimônio. Assim como existe um Evangelho sobre a justiça social, assim como existe um Evangelho sobre a questão da vida de oração, das virtudes, existe um Evangelho aí, existe algo que é um ensinamento dado por Cristo, que nos desafia e nos desafia para a conversão, nos desafia para um amor maior, que, no fim das contas, é essa a realidade do Evangelho. Então, muitas vezes, se procuram soluções pastorais para as situações matrimoniais que incomodem menos as pessoas. Isso seria jogar fora o Evangelho do matrimônio. O matrimônio, ele tem uma mensagem extraordinária de amor e esta mensagem extraordinária de amor é um desafio para todos nós, né? Então, quem é capaz de viver isto plenamente? Bom, viver o Evangelho plenamente quem é capaz, assim, desde o início, é Jesus e a Virgem Maria. Todos os outros somos chamados a viver este Evangelho cada vez mais buscando graus de conversão, de santidade e de amor mais elevados, até que cheguemos, né, à santidade a qual nós todos somos chamados. O Concílio Vaticano II nos chama à santidade. Ele diz, existe uma vocação universal à santidade. Isso quer dizer o seguinte, que todas as pessoas devem ser desafiadas ao amor e desafiadas a amar cada vez mais. Por isso, antes de falarmos bem concretamente sobre essa realidade das pessoas em segunda união, nós temos que entender o seguinte, não existe nenhuma categoria de pessoa dentro da igreja que não deva ser desafiada a uma conversão mais profunda, né? Porque às vezes a gente nota que existe uma espécie de tentativa, né, de poupar pessoas do desafio. Agora, é evidente que esse desafio não pode ser um desafio tal que esmague as pessoas. Isso também se compreende, não é? Mas é aqui que está a grande arte, digamos assim, da direção espiritual e dos confessores, não é? O confessor, ele é chamado a expor para cada cristão
aquilo que é o desafio do Evangelho, aquilo que é a verdade a nosso respeito, não é? Então, vamos supor, só para sair do caso dos recasados, não é? Um confessor diante, não sei, de uma pessoa que tem tendência homossexual, ele deve recordar à pessoa qual é a verdade a respeito dela. Veja, a tua verdade, meu irmão, a tua verdade, minha irmã, é que você foi feito na sua sexualidade desta forma aqui, como Deus planejou, como Deus pensou a sexualidade humana. Agora, o drama é que esta verdade e a tua liberdade, aquilo que você está vivendo, aquilo que são suas condições e dificuldades afetivas, históricas, espirituais, etc. e tal, essa verdade e o que você está vivendo na sua liberdade está dramaticamente, né, em descompasso. É aqui que está o caminho de discernimento espiritual. Então, o confessor, o diretor espiritual vai ver, mas esta pessoa que está diante de mim, não é? Ela já está num processo de conversão, não é? Em que ela se encontra em estado de graça e numa situação onde ela pode também, não somente pessoalmente, mas eclesialmente manifestar, não é? Seu decidido propósito de conversão para receber a comunhão. É interessante nós vermos isso, porque a impressão que a gente tem é que nós estamos um pouco barateando o Evangelho, não é? E que todo mundo pode, não, vamos lá, entra todo mundo na fila de comunhão, vamos lá, né? Existem abusos desse tipo que não deveriam existir dentro da Igreja Católica. Eu ouvi casos, por exemplo, de sacerdotes que celebravam missa e depois, quando terminou de distribuir a comunhão, voltou para o altar, foi ao microfone e disse: olha aqui, eu notei que várias pessoas não comungaram. Que é isto? Vocês são cristãos? Vocês têm o direito de comungar? Então, quem não comungou aqui, por favor, entre agora na fila de comunhão outra vez. E ele desceu para distribuir a comunhão outra vez, quase que deixando uma situação de constrangimento para as pessoas, para que elas recebessem a comunhão. Isso é um abuso, isso é inaceitável, não é? Não é isto que nosso Senhor pede de nós com relação à comunhão. Nós sabemos que existe uma lei divina. Essa lei divina, não é? A Igreja sempre reconheceu na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 29, que diz assim: e assim todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do próprio corpo e sangue do Senhor. Ora, isso é uma realidade sobre a qual a Igreja não tem poder de mudar. Então, todos nós somos chamados a nos analisar diante se eu estou abusando do sacramento da comunhão. Infelizmente, não é a questão dos divorciados em segunda união, é a questão parece um número cada vez maior de fiéis, infelizmente de sacerdotes, que têm aqui uma visão distorcida, não é? E que é evidente que todo mundo pode comungar na cabeça dessas pessoas. Não é evidente, não é? Nós temos que compreender aquilo que é o Evangelho, não é? Bom, levando isso em consideração, então, o que é que nós podemos dizer como solução pastoral para as pessoas que são divorciadas e estão numa situação de segunda união? Bom, em primeiro lugar, é necessário a gente entender que aqui as situações são muito variadas.
Então, eu gostaria de colocar um caso, para que, através deste caso, né, nós pudéssemos exemplificar situações dramáticas que realmente existem. Coloquemos o caso de uma pessoa que se casou na igreja, mas se casou na igreja numa situação em que ela não tinha grande conversão, se casou na igreja porque na igreja dá para decorar a igreja, fazer fotografia, né, fazer vestido de noiva e fazer bastante festa. Então, casaram na igreja, mas não tinham conversão, não tinham verdadeira fé naquilo que eles estavam fazendo. No entanto, se casaram e casaram, né, pelo menos aparentemente, validamente. Aí não deu certo, né? Porque eram muito imaturos, tomaram a decisão precipitadamente, não tomaram a decisão com a devida seriedade e então não deu certo. O matrimônio faliu, se separaram. Tempos depois, né? Vamos supor que essa pessoa tenha encontrado uma outra, uma parceira, né? Vamos supor um homem aqui que encontre uma mulher muito boa, com a qual ele se dá muito bem, e os dois se casam no civil, têm vários filhos, e então, depois que já tiveram vários filhos, por uma pregação que ouviram, participação num grupo de oração, uma situação concreta, se converteram. O casal se converteu. E o casal que não dava nenhuma importância para a igreja, agora dá importância. Que não dava nenhuma importância para o matrimônio, agora dá importância. O que fazer? Diante dessa situação, eles têm filhos para criar. Vamos complicar mais a situação. Vamos dizer assim, vamos dizer que não foi o casal que se converteu, né? Vamos dizer que foi a mulher que se converteu. E o marido não está convertido. O marido vê que ela teve uma experiência de Deus no grupo de oração, etc., que ela está cada vez mais indo para a igreja. Eles estão numa segunda união. Ela agora dá valor ao matrimônio, mas não tem condições de se separar, porque tem os filhos para criar. Não vai privar os filhos do pai, da presença do pai. Ela não tem condições de se sustentar. E ela não tem condições de pedir para ele de viver como irmão e como irmã sem sexo, porque se ela tocar nesse assunto, ele vai querer romper aquela união e vai querer ir para outro rumo. Então, não sei se deu para, né, explicar a dramaticidade da situação. Eu quis colocar esse caso assim bem dramático, porque é um caso aparentemente insolúvel, né? Ou seja, nós temos uma pessoa que, durante uma segunda união, tendo filhos, se converte. Agora ela quer receber a comunhão, ela quer se aproximar de Jesus. O seu parceiro, o seu companheiro não se converteu, não aceita viver sem sexo. Ela não tem condições de se separar por causa das crianças, que será um trauma, será uma tragédia. O que fazer? Não é? Bom, em primeiro lugar, não é, nós temos que considerar aqui que nós temos que, em primeiríssimo lugar, tentar todas as soluções pastorais lícitas possíveis. A primeira e a mais óbvia de todas é tentar ver a questão da nulidade matrimonial. Não é? Esse caminho da nulidade matrimonial, ele deve ser trilhado. Os tribunais deveriam levar muito a sério a sua missão, não é? De não conceder nulidades matrimoniais assim a esmo, a acaso. Espera-se que haja da parte da Santa Sé, da assinatura apostólica, uma
uma séria coordenação desses tribunais para que eles cumpram a sua missão, mas uma vez que a igreja então vê que esses tribunais estão cumprindo a sua missão, as pessoas entram com o processo de declaração de nulidade matrimonial, não é? E então, com essa declaração de nulidade, né, podem contrair então núpcias. A gente não diz, digamos assim, que eles vão ter um novo matrimônio, porque não houve o primeiro matrimônio, né? Só houve uma aparência de matrimônio, que, na verdade, foi considerado nulo. Então, o primeiro caminho, realmente, a se tentar é essa realidade da nulidade matrimonial. Ora, enquanto não se tem a declaração de nulidade, o que fazer? O caminho é essa pessoa, não é? Tentar falar com o seu parceiro, né, o seu companheiro, pai dos seus filhos, né, para viverem na castidade, ou seja, procurar a conversão dessa pessoa para que entenda, né, que o sexo não é o ar que a gente respira. O sexo não é uma coisa assim sem a qual não se possa viver. Não é? Isso aqui é uma realidade que parece que eu sou um marciano, né? Eu desci numa nave espacial e estou aqui falando para vocês que é possível viver sem sexo. Mas é que nós estamos num mundo tão enlouquecido por essa questão de sexo que quando a gente fala de castidade é como se a gente estivesse falando de um palavrão, um negócio impossível. E, no entanto, não é? Como pastores, como diretores de alma, nós temos que, em primeiro lugar, tentar esta possibilidade. Não é? Para que as pessoas realmente busquem a conversão. Porque é possível, sim, viver a castidade. É possível, sim, viver sem sexo. É possível, sim, amar sem fazer sexo. Não é? Porque é uma realidade. Agora, aqui, eu sei que é um processo de conversão, mas os confessores devem levar as pessoas a isso. A dificuldade é que é um processo de conversão a dois. Não é? Às vezes tem uma parte que fez esse processo de conversão, mas a outra ainda não está pronta. Não é? Então, deve-se tentar realmente essa possibilidade da castidade. Agora, eu fico me perguntando qual é a dificuldade espiritual de alguns sacerdotes e qual é a dificuldade espiritual de tantos pregadores e catequistas dentro da Igreja Católica que não entendem o Evangelho da castidade. Entende? Eu entendo que existem pessoas que têm grandes dificuldades afetivas e emocionais e que não conseguem, né? Tem uma grande dificuldade de alcançar isto. Tudo bem. Mas veja, uma coisa é ter a dificuldade de alcançar, outra coisa é nem sequer tentar. Né? Porque na minha experiência prática, né, de confessionário, eu tenho 22 anos de confessionário, quando você convida as pessoas para a castidade, convida as pessoas para isso, muitas pessoas aceitam isto. A dificuldade é quando você não tem acesso a um dos dois, né? É um casal, então você só tem acesso a um, você trabalha aquela pessoa para alcançar a castidade e a outra pessoa, né, não está num processo de conversão. Então aí compreende-se plenamente que trata-se de uma dificuldade grande, porém deveria ser tentado, pelo menos como caminho. Uma vez que essa porta se fecha e não há nenhuma possibilidade, porque a outra parte não entende, a outra parte não aceita, etc., etc., então aqui nós estamos diante, não é, de uma cruz grande. Eu conheço pessoas que vivem, não é, esta grande cruz, no entanto, exatamente
por causa da realidade do evangelho do matrimônio, é também possível, como diretor espiritual, como confessor, levar essas pessoas a viverem esta doação, esta entrega, este drama interior que é querer, não é? Deixar esta vida que leva constantemente a relações sexuais que ela não gostaria de ter, com as quais ela não consente plenamente. Não é? Existe um drama interior nisso. E fazer com que este drama seja transformado em verdadeiro caminho de purificação e de conversão para as pessoas. Então vejam, eu sei que é dramático, sei que é trágico. Eu conheço inúmeras pessoas que a cada missa, na hora da comunhão, têm o coração dilacerado por não poderem comungar. No entanto, a estas pessoas nós temos que dar o suporte espiritual como pastores, amar essas pessoas. São pessoas que eu conheço, diante das quais, né, eu não teria a mínima dificuldade de enxergar o Cristo crucificado. Por quê? Porque são pessoas que vivem um drama interior. Um drama interior de não poderem, por causa de suas circunstâncias, deixar aquela situação. Por razões várias. Aqui as razões, às vezes, são muito diversas. A pessoa não tem condições por causa dos filhos. A pessoa não tem condições porque já tentou a castidade, mas cai clamorosamente. Então, são dramas interiores que a igreja, como mãe, acolhe, mas como mãe deve também desafiar. Então, é possível, sim, convidar essas pessoas para um processo e um caminho de conversão, de santificação, né? Um verdadeiro desafio para a santidade. Não existe nenhuma classe de fiéis que não possa ser desafiada para isso. Agora, para que você compreenda isso e viva isso, se é a sua situação concreta, se você está vivendo, não é, essa situação dramática de uma segunda união, está tentando todos esses caminhos que eu apontei até agora, mas nenhum deles ainda se apresentou como possível. É importante também que você se alimente espiritualmente e que conheça com profundidade a verdade, o evangelho do matrimônio. Então, para isto, eu gostaria de propor a vocês, não é, a grandeza das catequeses do Papa João Paulo II. No nosso site, nós lançamos, nesta semana, um curso, não é, sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Não é? É um curso que tem como tema as várias catequeses, ao todo são 133 catequeses que foram feitas pelo Papa João Paulo II, homem e mulher, o criou, catequeses sobre o amor humano. Tem algumas catequeses que não estão nesse livro aqui, mas esse livro tem quase todos, 99% das catequeses, não é, publicado aqui no Brasil, homem e mulher o criou. São as catequeses do Papa João Paulo II. Nós estamos dando um curso sobre isso, sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. E entendermos o Evangelho a respeito da sexualidade humana. Você vai se surpreender na grandeza, a beleza desse Evangelho. Né? E isto vale para todos, não somente para as pessoas casadas, não somente para as pessoas casadas em segunda união, não somente para os solteiros, para as pessoas que têm dificuldades na homossexualidade, pessoas que vivem o celibato. É realmente um evangelho lindo
o evangelho da sexualidade humana. E o Papa João Paulo II fez um esforço imenso para apresentar essa verdade do evangelho no seu pontificado, não somente através dessas catequeses, mas também através de seus documentos pontifícios, como a Familiaris Consórcio, né? E também outros documentos, né? Sobre a dignidade da vida humana, etc. Bom, são riquezas enormes da vida da Igreja. Então, um pouco aqui eu coloquei de forma muito geral, né? De forma muito geral, as balizas daquilo que pode ser feito com relação às pessoas casadas em segunda união. Nós vamos fazer agora um intervalo para dar tempo para você fazer as perguntas e eu quero ser bem concreto, vamos gastar um tempo, né, nessa noite para tentar realmente responder às suas dúvidas a respeito desse assunto, tá bom? Então, fazemos um pequeno intervalo e voltamos já. Retornamos então para responder algumas das perguntas. Novamente, eu gostaria de dizer para você, eu quero respondê-las todas em sintonia com aquilo que é o ensinamento do magistério da Igreja, não é? Se em alguma coisa eu não tiver uma orientação clara do magistério, eu vou avisar, digo, olha, aqui não é o magistério, aqui é o Padre Paulo falando, tá bom? Então vamos começar. Ana Luísa pergunta assim, Padre, pessoas em segunda união que sabem de sua condição na Igreja, que reconhecem a sua miséria, podem ser catequistas? Veja, Ana Luísa, isso daqui é uma questão que provavelmente nós vamos ter que olhar uma legislação local, ou seja, ver na sua diocese concretamente se isso é permitido ou não. Não é? De per si, na própria natureza da coisa, não há nada que impeça. Só que existe uma questão de conveniência ou de prudência que deve ser julgada, não é? Nem em cada paróquia, o pároco, né, deverá dizer, ou o bispo diocesano já tem alguma orientação com relação a isso, que é o seguinte, vamos supor que uma pessoa está em segunda união, é catequista, e no dia da primeira comunhão dos catequizandos, os catequizandos irão receber a primeira comunhão, mas ela, catequista, não vai receber a comunhão. Então, veja que são situações que expõem a pessoa a constrangimentos. Então, eu diria assim, mais do que, então, para dizer, a resposta é disciplinarmente falando, eu não conheço nenhuma lei universal que proíba. Pode ser que haja alguma lei diocesana ou alguma orientação paroquial. Então, aí você vai ter que ver na sua realidade local. Porém, olhando a matéria e deixando de lado a questão da legislação, existem certas coisas que a pessoa poderia evitar de se expor, né? Porque é uma situação difícil, não é? Além disso, existe a possibilidade do escândalo, não é? E o que quer dizer escândalo? Não é? Algumas pessoas acham que escândalo é simplesmente, eu fico admirado, boquiaberto. Não, ninguém se escandaliza mais com nada hoje em dia. Não. Escândalo é levar outras pessoas ao pecado, à ocasião de pecado. Então, se eu dou um mau exemplo, né, que faz com que as pessoas não entendam, então existe essa possibilidade de escândalo, não é? Então, isso aí é algo que você deve avaliar e deve ver com muita correteza, né? Ver a situação espiritual. Então, doutrina concreta da Igreja, eu não tenho para lhe colocar nenhuma lei específica, posso lhe colocar a doutrina da Igreja com relação àquilo que é a situação de escândalo espiritual, e então, mas isso é um discernimento difícil de se fazer, né? Seria bom você então se aconselhar com o seu diretor espiritual. Boa noite. Outra pergunta. Como
proceder, orientar e admoestar uma família próxima que se apresenta à Eucaristia estando em segunda união. Devo fazê-lo? Qual é a forma mais apropriada? Como proceder se a pessoa persistir no erro? Devo me abster de admoestar, advertir sob pena de negligência? Pode-se, nesse caso, admitir a ignorância invencível? Bom, veja só, com relação a essa questão disciplinar, o que fazer com pessoas, né, que estando em segunda união, se aproximam da comunhão, existe uma declaração do Conselho Pontifício para os Textos Legislativos, que foi publicada no ano 2000, deixa eu ver aqui a data exatamente, 24 de junho de 2000, e vocês podem encontrar aí o texto à disposição no nosso site ou no site do Vaticano, né? A equipe aí vai colocar um arquivo, né, em que se fala, um comentário a respeito do cânon 915, ou seja, que o caso das pessoas que estão manifestamente em segunda união e que se aproximam da comunhão, se supõe estando em pecado, ou seja, são pessoas que estão tendo relações sexuais fora do matrimônio, não é? Matrimônio canônico. Então, isto é um caso de pecado objetivamente manifesto e os pastores, ou seja, no caso, o sacerdote responsável da igreja, que é responsável para afastar essas pessoas da comunhão, né? Então, ele sabendo, ele deve, pastoralmente, com muito cuidado, muita caridade, procurar essas pessoas para orientar que elas não se aproximem mais da comunhão. A única hipótese, possibilidade de pessoas em segunda união de se aproximarem da comunhão é no caso de viverem sem relações sexuais, ou seja, como irmão e irmã, não é? Que é o que a Familiares Consórcio coloca, se não me engano, no número 83 ou 84, não sei. Mas é importante, porém, lembrar o seguinte: a igreja sempre admoesta que seja uma coisa remoto scandalo, ou seja, sendo retirada a possibilidade de escândalo, não é? Então não é assim que essas pessoas têm direito de comungar em qualquer circunstância. O documento aqui, a declaração dos textos legislativos, recorda mais uma vez que nem todo mundo está sabendo dessa situação, ou seja, as pessoas publicamente sabem que você está em segunda união, mas não sabem publicamente que você não faz sexo. Portanto, tem que ver qual é a situação da sua paróquia. As pessoas sabem que você está em segunda união. Se não sabem, ótimo, não tem escândalo, então pode comungar. Mas se sabem e se escandalizariam, não é? Então, aqui nós temos que evitar isso. O próprio texto diz assim, veja só, no caso concreto da admissão dos fiéis divorciados novamente casados à Sagrada Comunhão, o escândalo, concebido qual ação que move os outros para o mal, isso aí é uma definição de escândalo, uma ação que move os outros para o mal, diz respeito simultaneamente ao sacramento da Eucaristia e à indissolubilidade do matrimônio. Ou seja, se o casal ali em segunda união vai e comunga, será que isso não vai mover os outros a dizer, se eles vão, eu vou também? Porque eles não estão sabendo que você está como irmão e irmã. Por exemplo, o caso de pessoas que vivem em uniões homossexuais. Eles veem você lá, se eles vão, eu vou também. Está entendendo? Por quê? Porque o matrimônio civil é um fato público, não é isso? Então, e mesmo a união dos dois ali, mesmo que não haja matrimônio civil, duas pessoas que moram, um homem e uma mulher que moram juntos e que têm filhos, se supõe, né, que haja ali, então, uma vida matrimonial. Então, remoto escândalo, tem que tirar a possibilidade de escândalo. Então, é possível comungar quando não há sexo, né? Mas desde
tomando cuidado. Então, a pergunta concreta é o seguinte, eu devo insistir? Bom, a responsabilidade em si é do padre. Qual seria o caso? Se é uma família próxima, como você diz, procure orientar. Não é? Eles não entendem, e o que é pior, às vezes, o padre aprova, né? Às vezes acontece isso, a gente fica até assim meio perplexo, mas se o padre aprova, então, meu irmão, você fez sua parte, né? Você não tem que ficar insistindo, martelando naquela coisa, mas podendo ter uma ocasião propícia em que você diz, olha, assista lá o programa que o Padre Paulo fez, né? Alguma coisa assim, né? Sei lá, veja essa pregação, veja essa outra. Então, para levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Nós temos, no caso da evangelização, a gente sempre deve insistir, mas nós temos que ser inteligentes, né? Na forma de insistir, na oportunidade de convencer a pessoa. Para que nós não nos tornemos, então, chatos, cada vez mais chatos, que faz com que as pessoas se fechem de vez ao Evangelho, se fechem de vez à igreja e aí perca até a possibilidade das pessoas se converterem algum dia, né? Renata Jaques, Padre Paulo Ricardo, quando alguém já viveu em união marital durante anos com filhos, sem receber o sacramento, e se separam e recebem o sacramento com outra pessoa, isso é lícito? Sim, é lícito, porém a igreja adverte uma coisa. Ou seja, se a pessoa viveu em concubinato, né, que é o termo técnico, ou seja, viveram ajuntados, para usar uma linguagem popular, tem filhos, mas nunca se casaram, ou se casaram só no civil e depois se divorciaram. Para a igreja, o casamento civil não cria vínculo entre dois batizados da Igreja Católica. Portanto, essas pessoas são livres, são, aspas, solteiras, viveram em concubinato. Porém, é importante, então, lembrar o seguinte, essa pessoa pode, sim, divorciar e se casar. Não é recasar, é casar pela primeira vez, porque ela não era casada. Porém, existe um cânon que diz que não se deve abençoar esse tipo de casamento sem antes ter certeza de que a pessoa, no caso, que vai se casar, cumpriu todos os seus deveres naturais. Ou seja, os deveres naturais quer dizer o seguinte, e a educação dos filhos? O sustentamento dos filhos? O sustentamento da esposa, vamos supor que esteja em casa, está pagando pensão, está cumprindo os seus deveres naturais, né? Então, seja como for, a igreja não incentiva que pessoas que estejam em concubinato com filhos se separem. Você está me colocando diante de um fato, já separou, entendeu? Então, vamos supor, um casal está em concubinato, tem filhos, qual é a orientação da igreja? Bom, é fazer o possível para que essas pessoas se casem de verdade, não é? Claro, tem que ver se é oportuno, como é que está o convívio dos dois. Se o negócio já está uma terceira guerra mundial, então, claro, você não vai insistir em um casamento. Mas, na medida do possível, em que possa haver reconciliação, perdão, etc. e tal, que essas pessoas, estando bem conscientes, bem convertidas, se casem. Porque, afinal das contas, eles já têm ali não um vínculo matrimonial, mas já têm ali uma ligação, que são os filhos. Portanto, deve-se fazer o possível para promover a união dessas famílias. Sandra, posso confessar estando em segunda união? Sandra, você pode fazer direção espiritual, não é? Então, é importante que você faça a direção espiritual, porque isso faz parte do seu caminho. Agora, o padre não poderá dar a você a absolvição dos pecados, não é? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que você está tendo relações sexuais extraconjugais, ou seja, fora do matrimônio sacramental. Então, se você continua tendo essas relações sexuais, então é evidente, não se pode absolver um pecado que
vai continuar a ser feito, né? Então não funciona. Então é como se eu dissesse assim, eu roubei laranjas hoje, mas eu vou roubar amanhã, então já absolve as de amanhã. Não dá. Tem que haver a matéria para que haja absolvição, é o pecado arrependido. Então, se não houve o arrependimento, então não tem como, né? Silvana Azevedo. Padre, a igreja não tem receio que, negando rever essa situação, pode levar os fiéis a outras religiões? Afinal, tem casais de segunda união que vivem melhor do que na primeira união. Silvana, veja, não é uma questão de as pessoas saírem da religião, não é? É uma questão das pessoas saírem da verdade, não é? Se a Igreja Católica está de braços abertos para receber esses fiéis. Esses fiéis são filhos da igreja. Na igreja encontram a sua casa. Você, meu filho, você, minha filha, que está em segunda união, saiba, você é católico, você não é um excomungado. Você é filho da igreja. A igreja é sua casa. E nós não queremos que você saia da igreja. Mas não é por questão de querer perder número. É questão de você se fazer mal saindo da verdadeira igreja de Cristo. Entende? Não é porque, nós vamos perder o seu dízimo. Não, pelo amor de Deus. É porque você vai sair da verdade. Ou seja, a sua verdade pessoal é a seguinte: eu sou filho de Deus, membro da Igreja Católica, chamado a viver a fidelidade do meu matrimônio, que infelizmente naufragou. Não estou podendo viver essa fidelidade, então existe um drama aí. Viva o drama. Eu não posso assim mudar o Evangelho, não é? Se vocês quiserem ler, aconselho muito a leitura de uma entrevista belíssima dada pelo cardeal Carlo Caffarra, não é? Que é arcebispo de Bolonha. O cardeal Carlo Caffarra, vocês vão encontrar aí no site o link da tradução dessa entrevista, que foi feita novamente pelo Moisés Sbardelotto, da Unicinos, não é? E está aí a tradução, uma entrevista que foi dada no dia 15 de março passado, né? Faz 2 semanas, pelo cardeal Carlo Caffarra. Só para saber quem é esse cardeal, o cardeal Carlo Caffarra, ele foi um dos assessores do Sínodo dos Bispos de 1980, quando foi escrita a Familiares Consórcio, e ele então, tem doutorado em Direito Canônico e em Moral, ele fez o Instituto João Paulo II para a Família. Então, é um instituto que, baseado na teologia do corpo do Papa João Paulo II, tem trabalhado enormemente para a divulgação daquilo que é o Evangelho da família, né? Então, aconselho as pessoas que quiserem entender o que a igreja está dizendo para esses casais de segunda união, ler essa entrevista do cardeal Caffarra. Está aí o link da Unicinos. Quem quiser o texto em italiano e souber ler italiano, nós temos também aí um arquivo, né, que foi uma entrevista dada a Il Foglio, né? Bom, então veja só, é importante então você entender isso. A igreja, não é? Se ela permite isto, ela vai estar traindo a palavra de Cristo. Entende? Mas as pessoas vão embora. Sim, mas quando Jesus disse lá, Mateus capítulo 19, não é? Que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Quando Jesus falou essa palavra,
muitas pessoas se afastaram de Jesus. É triste que seja assim. Nós não gostaríamos que essas pessoas fossem. Nós não estamos convidando essas pessoas a saírem. Mas isso, o Evangelho a respeito do matrimônio causa perplexidade para algumas pessoas desde o início, desde 2000 anos atrás, não é só hoje. Não é? Mas o que é que o cardeal coloca aqui? Eu gostaria de ler aqui a entrevista dele. Ele diz, referindo-se à solução proposta pelo cardeal Casper, de que as pessoas que estão em segunda união poderiam fazer um período de penitência e depois voltar a comungar. Aí o cardeal diz assim, mas escuta, e como é que ficou a primeira união? Aquele casamento lá, valeu ou não valeu? E aí ele diz o seguinte, a solução proposta pelo cardeal Casper leva a pensar que o primeiro matrimônio continua, mas há também uma segunda forma de convivência que a Igreja legitima. Portanto, há um exercício de sexualidade humana extraconjugal que a Igreja considera legítima. Esse é o problema. Mas, com isso, nega-se a espinha dorsal da doutrina da Igreja sobre a sexualidade. E nesse ponto, alguém poderia se perguntar, e por que não se aprovam as coabitações livres, então? Ou seja, se a segunda união pode, então por que o outro lá que está só coabitando não pode? Né? E por que não as relações entre os homossexuais? Né? Então, se o pessoal da segunda união pode, por que os homossexuais não podem? Porque são exercícios de sexualidade humana fora do matrimônio. É isso. A pergunta de fundo, portanto, é simples. E o primeiro matrimônio? Ninguém responde essa pergunta, diz o cardeal Caffarra. Né? Ou seja, para onde foi o primeiro matrimônio? Valeu ou não valeu? Essa é a pergunta. Ah, mas a igreja tem que rever. Gente, a igreja, ela não é onipotente. O Papa não é Deus. Um Papa não pode mudar a doutrina de Cristo. Uma doutrina que Cristo disse tão claramente há 2000 anos atrás e causou escândalo a quem ouviu. Porque os judeus disseram, mas se é assim, então não convém se casar. Né? Ou seja, uma doutrina tão séria que é uma doutrina presente na Sagrada Escritura. Nós não podemos agora, a igreja não tem poder para isso, nenhum Papa tem poder para isso. Né? Então, essa proposta do cardeal Casper, ela está criando ilusão na cabeça das pessoas. As pessoas estão se iludindo, achando que a igreja pode resolver o problema. A igreja não tem esse poder. Então, não vai acontecer. Não é? O pessoal está alimentando esperança. Nós vamos chegar no sínodo em outubro e vai ser um banho de água fria quando o Papa der a resposta e dizer, não pode. Mas isso já sabíamos desde o início. Para que ficar levantando essas perguntas? Israel pergunta assim, os divorciados que vivem em castidade não podem comungar? Veja, Israel, aqui você fez a pergunta, os divorciados. Então, eu estou supondo aqui que a pessoa não está em segunda união, ok? Porque a questão da segunda união eu já falei. Ou seja, quem está em segunda união pode. E quem está em segunda união e vive em castidade, pode comungar? Pode, se não houver escândalo. Mas eu quero agora dizer uma coisa a mais que eu não disse antes. Divorciado que vive em castidade pode comungar? Resposta, depende. Mesmo que ele viva em castidade, depende. Porque às vezes existem pessoas divorciadas que estão divorciadas por culpa delas. Então, eu conheço casos. Né? Eu conheço casos em que os dois se divorciaram, um não quis o divórcio, mas outro quis. Os dois vivem em castidade, porque nenhum se divorciou para se unir a nenhuma pessoa. Um pode comungar, o outro não.
Por quê? Porque aquele que provocou o divórcio está em pecado grave, porque ele tem o dever de estar casado com aquela pessoa. Como é que provocou um divórcio? O que é isso? Que maluquice é essa? Entende? Então, veja, eu estou colocando um caso bem específico aqui. Eu não estou dizendo que toda pessoa divorciada que vive em castidade não pode comungar. Não estou dizendo isso. E nem estou dizendo que todas podem comungar. Depende. Vive em castidade? Ótimo, parabéns. Mas você foi culpado do divórcio? E se foi culpado do divórcio, tem como voltar atrás e voltar a se unir? Se tem como voltar atrás, você tem o dever de voltar atrás. Mas se você foi culpado do divórcio, mas agora já é tarde, porque o outro já se uniu com outra pessoa, não tem como, não quer mais saber de você, você teve culpa, mas paciência, então faça a penitência, pode comungar. O seu confessor certamente, né, irá orientar você nos detalhes de como fazer isso, né? Ana Cláudia, a igreja é acolhedora. Ontem mesmo eu comunguei, mas minha amiga ao lado, não por causa de motivo, aí 3 pontinhos, que dor no coração senti. Onde está essa igreja acolhedora? Ana, não é uma questão da igreja ser acolhedora, Ana. Veja, a igreja não é onipotente, a igreja não é Deus. Ninguém está deixando de acolher as pessoas. É uma situação da verdade destas pessoas. É uma verdade desta pessoa. Esta pessoa está tendo uma relação sexual fora do matrimônio sacramental. Ponto. Esta é a verdade dessa pessoa. Está tendo relações sexuais contínuas, não pretende parar de ter relações sexuais contínuas e, portanto, não é questão de acolhida. Ou seja, minha filha, deixa eu te dizer bem claro, se um padre tiver uma relação sexual fora do matrimônio, ele não pode comungar também. E se ele quiser continuar tendo relações sexuais fora do matrimônio, ele não pode celebrar missa, não pode comungar, não pode continuar exercendo o ministério sacerdotal. Isso é uma verdade que vale para todo mundo, para padre, não padre, para o papa, para um bispo, para qualquer pessoa. Não é questão de acolhida, é questão da verdade do Evangelho a respeito do sexo. É que nós fomos tão longe, nós já fomos tão longe para aquilo que é a verdade do sexo, que a gente já não entende mais isso. Por exemplo, quer que eu te dê um exemplo? As pessoas estão convencidas que têm o direito de fazer sexo sem estar abertas à possibilidade de ter filho. Porque sexo virou um direito. Não é verdade. Não é verdade. Veja, o casal casado em santo matrimônio, primeiríssima união, fiel um ao outro, não tem direito de ter sexo sem que esse sexo esteja aberto à possibilidade de um filho. Não tem direito. Só que para nós, sexo virou o seguinte, é o ar. Nossa, então quer dizer que se eu não quero ter filhos, o que é que eu faço? Você faz o seguinte, se você não quer ter filhos, você não faz sexo. Né? É simples. Só que as pessoas estão fora daquilo que é o mundo real. As pessoas querem comer, mas não querem engordar. Aí mutilam o estômago, tiram um pedaço do estômago, faz não sei o quê, porque eu quero continuar comendo, mas não quero engordar, mas não quero fazer esforço. Mas qual é o problema? As pessoas têm nós estamos fora. Né? Eu não estou aqui sendo simplista. Eu não estou sendo simplista. Eu sei que existe um drama de controlar a sexualidade. Eu sei que existe esse drama. Mas esse drama existe para todo mundo. Existe para o casal, homem e mulher, casado em primeira união.
a castidade cristã é difícil para todo mundo. Todo mundo. É difícil para o casal casado, é difícil para os solteiros, é difícil para os celibatários, é difícil para todo mundo. Se você está vendo que essa dificuldade só existe no caso da segunda união, é porque você perdeu a noção do que é sexualidade. Por quê? Sabe por quê? Porque sexo tem a ver com amor. E o amor é desafiador para todo mundo. O amor que é livre, que é único, unitário, no sentido de que ele une os dois. O amor que é para sempre. O amor que é fecundo. São as características do amor, essas 4 características do amor. Se você quiser saber qual é o evangelho a respeito do amor cristão manifestado na sexualidade, João Paulo II, Teologia do Corpo. Não tem coisa melhor para você conhecer isso. Só que nós estamos realmente num mundo onde nós saímos do princípio do Criador. Se Jesus viesse aqui hoje, não é? Para a igreja acolhedora que nós estamos querendo propor, e as pessoas perguntassem assim para Jesus: e aí, Jesus, como é? Pode ou não pode? Ele diria: no princípio não era assim do jeito que vocês estão pensando. No princípio lá, o Criador, o que Deus fez, não é esse negócio que vocês estão fazendo agora. Isso que vocês estão fazendo com o sexo, nesse século XXI maluco, onde se pode tudo, pode masturbação, pode coito interrompido, DIU, camisinha, anticoncepcional, laqueadura de trompas, vasectomia, casamento gay, segunda união, tudo vale. Isto que vocês estão fazendo não era aquilo que era no princípio. Isso aí vocês estão fazendo por causa da dureza do coração de vocês. Leia lá, Mateus 19. O evangelho sobre o sexo é um desafio para a conversão e para o amor. A igreja é acolhedora. Venham, nós vamos converter você. É isso. É essa a acolhida da igreja. Não é? Por quê? Porque a igreja está de portas abertas, sabe para quê? Para mudar sua cabeça, seu coração e sua vida. A igreja está aberta, venha, nós queremos converter você. A igreja não é acolhedora para deixar você no seu comodismo burguês. A igreja católica não é uma instituição que diz: venham, nós não vamos incomodar vocês, vamos deixar vocês no pecado, no egoísmo, na sem-vergonhice, em tudo que quiser. Não, não é isso. A igreja católica é para incomodar. Ela é para incomodar, ela é para converter. Bem-vindos, venham, nós vamos incomodar você. Porque eu, como padre, tenho que me incomodar para ser santo. Eu não posso ficar no meu comodismo burguês. Eu tenho 22 anos de padre e eu tenho que dizer: basta, chega de não amar Jesus o suficiente. Eis aí, eu tenho que amar mais. Eu tenho que me incomodar, a cada dia sentir, eu devo me incomodar, eu preciso amar mais Jesus, eu preciso ser santo, eu preciso ser todo dele, eu estou neste mundo para isto. Eis aí o evangelho. Venham para a igreja católica, nós somos acolhedores. Sabe o que nós queremos ensinar para você? Que a razão de ser da sua vida é amar Jesus e preparar o seu céu. Venha para a igreja católica. Nós queremos incomodar você e mostrar que você veio a este mundo não para encontrar a felicidade na sua família, no seu marido, nos seus filhos, porque lá não tem felicidade. Lá tem caminho para a felicidade. A felicidade é no céu. Mulher nenhuma vai satisfazer seu coração, homem nenhum vai satisfazer seu coração, seus filhos não vão satisfazer seu coração, nenhuma criatura vai satisfazer seu coração, porque você foi feito para o infinito, para Deus, você foi feito para o céu. Venha para a igreja católica, nós somos acolhedores, tão acolhedores, que vamos querer mudar a sua vida pelo avesso.
tão acolhedores, que nós queremos transformar você numa pessoa muito melhor, uma pessoa que ama, uma pessoa que busca a santidade. Isto é a igreja, isto é a igreja. Agora, uma igreja que deixa todo mundo no comodismo burguês só para não perder a lista do dízimo, esta não é a igreja de Cristo. Então vamos lá, vamos ser santos, vamos amar. É difícil para todo mundo, eu sei, mas não é um moralismo, no sentido de que eu estou te dando uma cruz pesada, se vire. Não, eu estou te dando o Cristo. Ele vem com a graça que transforma o nosso coração e nos torna capazes de amar. É uma luta, não é fácil. É uma luta para o resto da vida, que nós viemos a esse mundo para isso, para amar Jesus de todo o coração e preparar o nosso céu. Por isso, estamos aí, de braços abertos, para todos, inclusive os divorciados em segunda união. Venha, nós queremos converter todos. A igreja é mãe, acolhedora. Aqui é o seu lugar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.